Só vamos esperar a Lana entrar, que daí a gente inicia a nossa live. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso megafone do DCE. Essa é a nossa segunda edição. Meu nome é Manu, eu sou estudante de Direito da UFSM. E nesse megafone a gente vai estar falando um pouco sobre o ensino, a pesquisa e a extensão e quais são os desafios que estão acontecendo nesse momento de pandemia. A gente vai falar um pouco sobre como estão funcionando as aulas à distância, como funciona a pesquisa, principalmente quando se trata da área da saúde, em que não tem como fazer pesquisas à distância, a questão também dos alunos que dependem da assistência estudantil, como eles estão se mantendo, como estão sendo afetados. Só que acho que antes de começar, vale ressaltar que é muito bom a gente estar realizando esse debate durante a quarentena, principalmente diante desse governo de retrocessos, né? E continuar também pautando a revogação da Emenda Constitucional 95, a PEC da morte. Ela foi aprovada em 2016 e desde lá ela já cortou mais de 20 bilhões de reais que seriam destinados ao SUS, o Sistema Único de Saúde, e que seriam de extrema importância nesse momento dessa crise sanitária que a gente está sofrendo. Mas então, vamos começar a nossa live. As perguntas podem ser feitas nos comentários, que eu vou anotando, e depois que termina a fala da companheira, eu vou realizá-las. Eu vou chamar agora para conversar com a gente a companheira Lana, que vai falar um pouco sobre como estão funcionando as pesquisas e as aulas nesse momento. Oi, oi. Oi, oi. Oi, Alana. Muito obrigada Não tá por aparecendo aí? participar. Tá aparecendo aí? Ah, tá carregando ainda. Tá. Tá. Não tá aparecendo. Só um pouquinho que eu vou Só um tentar mudar pouquinho que aqui. eu vou tentar mudar aqui. Uhum. Oi, Laza, tudo bem? Muito obrigada a todo mundo que está participando. A gente está esperando a companheira Alana. Deu um problema na internet dela, então aguardem só mais um pouquinho que a gente já vai iniciar a nossa live.
Deixa eu ver se já deu. Deu? Então tá. Vou adicionar a Lana de novo. Oi. Oi, Alana, muito obrigada por estar participando. Desculpa aí os problemas técnicos. Capaz. Vamos falar, queria inclusive, sobre isso, né? Acho que eu vou pedir para você se apresentar, então. Tá certo. Meu nome é Alana. Eu sou estudante de Ciências de Sociais Sociais na URGS. na URGS. Atualmente eu sou diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão na União Estadual de Estudantes, a UEE. Vamos conversar hoje, então, né, um pouco sobre esse tema, que é o ensino, Principalmente o ensino. nesse período da quarentena e como isso também influencia na pesquisa, né, e o papel que a universidade, né, tem a cumprir nesse momento. Começar falando com a questão do papel, né, a gente tem visto em vários momentos que se coloca muito a questão, né, de como a universidade tem um papel, uma função social de produção de conhecimento, né, de pesquisa, de inovação tecnológica, e como isso é importante para combater, né, essa pandemia, de que ela suspender as suas atividades estaria, né, sendo prejudicial nesse momento, né. Aí a gente entra, então, né, com duas perspectivas que é importante a gente discutir. Uma é da perspectiva técnica, né, que tem a ver com as questões técnicas de limitações mesmo, assim, na realidade concreta, e também a perspectiva política, né, do que foi esse parecer do MEC, né, que essa portaria do MEC, né, que orientou as universidades a fazerem, né, manterem as suas atividades, mas não presencial, e sim, né, através do ensino, que não exatamente é o ensino à distância, né? A gente também é importante frisar isso, né? Diferenciar que não se trata do EAD, da modalidade EAD, né? Como já existe, né? E sim atividades domiciliares que são feitas, né? Através tanto do Moodle como outras atividades que são feitas, né? Através de outros recursos que os professores vêm utilizando, né? Acho que caiu a internet da Lana. Infelizmente, esse momento é justamente por isso que a gente está aqui para conversar, como esse ensino à distância, que é chamado como rede, né, de educação domiciliar, ele acaba prejudicando alunos que não possuem uma internet de qualidade. E a gente está aqui para falar sobre isso, estamos vivenciando isso, né? Eu vou tentar adicionar a Lana de novo. Oi. Funcionando? Sim, tá funcionando. Tá. Então, sobre as limitações técnicas, né, a gente pode saber que essa é uma dessas limitações, né? O acesso à internet por parte dos estudantes é um tema que a gente tem trazido bastante como um dos argumentos mais importantes. A gente percebe que não é uma questão distante de nós, né? O acesso à internet, né, a ter um computador em casa, enfim, essas questões todas, elas voltaram a se tornar um problema hoje em dia, né? Os estudantes agora voltaram, né, de 2016 para cá, voltaram a ter mais dificuldade para acessar a internet, né, a ter acesso a essas tecnologias, porque as condições de vida estão piorando, né? Então,
a gente tem que considerar isso na hora de propor atividades, né, de ensino que sejam à distância, né. Para além disso, assim, né, de diferenciar essas questões do ensino à distância, dessas atividades domiciliares, né, é importante colocar a qualidade do ensino, né, questionar isso, porque a gente está numa universidade pública e a gente espera que o ensino seja de qualidade, né. A gente se dedica muito para entrar nessa universidade, já é muito difícil de entrar na universidade, então quando a gente acessa, a gente quer um ensino de qualidade. E para isso, a gente espera, né, conta com que a universidade garanta as condições, né, para isso. E não é o caso dessas atividades que estão ocorrendo, né? A gente percebe que essas atividades, em geral, os professores, né, não recebem formação adequada das universidades para trabalharem, seja na plataforma Moodle, seja com outros recursos, né? Se os professores não têm essa formação, não conseguem, né, proporcionar uma qualidade, né, nessas atividades domiciliares, como garantir que os estudantes vão estar tendo acesso, né, a um ensino de qualidade? Isso é importante, sabe? Não é simplesmente uma questão dos estudantes não terem acesso à internet, como também está prejudicando, né? E aí se coloca muito que não tem como a gente definir tudo agora, porque depois não se sabe quando a gente vai conseguir repor essas aulas, mas a gente não pode, né, pensar simplesmente simplesmente ficar projetando as coisas, né? Uma das coisas que a gente precisa colocar nesse momento, assim, né, para refletir um pouco, é como funciona em momentos de greve, né? Acontece a greve e depois a gente vê como que recuperam as aulas. E é o caso, né, nessa situação, a gente está com suspensão das atividades e o mais adequado, se os estudantes não têm acesso, se o ensino não está sendo de qualidade, né, não está garantindo aos estudantes ensino de qualidade, então o mais correto é que a universidade, né, após esse período de suspensão, faça, né, com que a gente consiga reorganizar um calendário, né, e a nossa luta, né, enquanto estudante nesse momento, é de garantir que a gente tenha essa recuperação das aulas. A gente não pode pensar simplesmente aceitar aulas que não estão sendo boas, né, essas atividades domiciliares. A gente tem que ir até o fim, né, na reivindicação de um ensino de qualidade. Isso é um pouco das questões, né, que são mais técnicas, né, que são mais da realidade, assim mesmo, do que a gente vem enfrentando. Aí, por outro lado, também entram questões que são mais políticas, né, de fundo político. O que tem por trás, né, dessa portaria do MEC, né? O que quer dizer esse incentivo a atividades domiciliares, a aulas, né, à distância? O que isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque não são só os estudantes que estão tendo essas atividades domiciliares, como muitos trabalhadores e trabalhadoras também estão, né, com um trabalho em casa. E isso pode parecer casualidade, pode ser um tapa-furo, pode ser uma forma de lidar com essa situação nesse momento, mas a gente tem que pensar que as consequências disso após esse processo, né, esse período da quarentena, isso pode ser muito grave. E isso influencia muito na nossa relação com o trabalho, né, nossa relação de produção, né, na sociedade, enfim, tudo isso vai ser influenciado, sem dúvida, por esse momento. A gente vê aí, né, no Brasil e no mundo todo, né, a quantidade de lives que estão acontecendo. Culturalmente, né, já está se reforçando a ideia de que pela internet as coisas funcionam melhor, que os estudantes participam mais da aula pela internet, né. Eu estava, né, pesquisando sobre isso e vendo como tem argumento nesse sentido, né? E como a gente precisa se antecipar nesse debate, né? E defender o ensino presencial, defender, né, a aula presencial, no sentido de que a gente sabe que o ensino EAD, a modalidade EAD, em alguns casos, ela é, sim, talvez a única forma do trabalhador ou da trabalhadora ter acesso ao ensino superior. Mas o que a gente quer não é que as pessoas simplesmente tenham acesso ao ensino superior. O que a gente quer é que o trabalhador e a trabalhadora tenham acesso ao ensino de qualidade. A gente quer que eles possam viver a dinâmica de uma universidade pública. A gente quer que eles tenham acesso a laboratórios, a biblioteca. A gente quer... esse é o modelo de sociedade que a gente quer, né? Que as pessoas possam acessar um ensino, pesquisa e fazer extensão.
Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar no que a gente quer, qual o modelo de universidade pública que a gente quer que garanta, de fato, o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras na universidade. E não ter que ficar remendando, né, possibilidades dando, né, opções para o trabalhador poder acessar um ensino que não é o ensino que a gente quer para todo mundo, né? A gente quer que os profissionais tenham o melhor do ensino, né, público. Então, acho que são questões que a gente precisa estar trabalhando ao longo dessa quarentena, a gente precisa se antecipar nesse debate para não deixar que isso se torne a regra, né? Que o ensino à distância se torne regra, que isso a gente sabe, a gente está vendo também nas universidades privadas, como não tem se feito debate, né, sobre as mensalidades e que isso não tem ido muito à frente, as pessoas não estão, as universidades, enfim, né, as instituições privadas não estão reduzindo a mensalidade e ela não é mais, né, um custo de uma aula EAD, não é o mesmo custo de uma aula presencial, a gente sabe disso, e em nenhum momento estão se questionando isso, né, ou a qualidade do ensino, enfim, e tudo isso precisa ser discutido, precisa ser levado adiante, os estudantes precisam se organizar nesse momento, né, para reivindicar os seus direitos, né, a gente precisa estar à frente desses debates para não ser carregado por eles, né. O que eu tinha para falar era mais ou menos isso, eu não sei se quer colocando algumas questões. Então, a gente está recebendo algumas perguntas e uma pergunta que veio é mais ou menos como que está funcionando a pesquisa, essas pesquisas que não podem ser feitas à distância, elas estão acontecendo, como que os alunos estão fazendo, já que em algumas universidades o semestre não foi cancelado e continua querendo manter o mesmo ritmo. Olha, o que eu pesquisei aqui, que deu para ver, é que, em geral, as pesquisas, elas também estão sofrendo muito com isso, né? Que os estudantes estão ou com dificuldade de manter essa pesquisa, né? Por todas as questões de não ter acesso aos laboratórios, enfim, como de acesso à internet e a bibliotecas, etc. Então, tudo isso está sofrendo bastante nesse sentido. Mas a pós-graduação tem outro debate, né? A pós-graduação... primeiro que a gente já tem uma diferença no perfil dos estudantes que acessam a graduação e os estudantes que conseguem chegar na pós-graduação, que em geral são estudantes que têm uma condição de vida um pouco melhor e que conseguem manter, né, as suas atividades em casa. A gente não pode desconsiderar isso na hora de fazer esse debate na pós-graduação. E que para a pós-graduação tem sido mais vantajoso seguir com as atividades domiciliares, né? E eles têm seguido com pesquisa em geral nesse sentido, tem funcionado. A única coisa que é mais prejudicial no caso dos laboratórios, que inclusive também, né, a gente, com relação à pesquisa, muitos estudantes que estavam fazendo pesquisas, que iam contribuir muito nesse momento, também tiveram suas bolsas cortadas, né? Então aí a pesquisa sofre mais um ataque no meio de tudo isso. Então, não só por uma questão da quarentena, mas também desse governo que não valoriza a educação, né, que quer destruir a educação. Então, isso também influencia, né, numa prejudicação da pesquisa, né. A gente também tem uma pergunta do Túlio, e é se os professores estão recebendo algum auxílio nesse momento para estarem se capacitando, para estar dando essas aulas à distância, ou estão simplesmente sendo meio que largados pelas universidades? Eu pesquisei sobre isso também e percebi que eles não estão recebendo nenhum tipo de formação ou de acompanhamento nesse sentido. Algumas universidades têm algumas iniciativas, inclusive por partes dos professores, né? Mas nada muito institucional. A única universidade que eu tive acesso ali que já faz cursos nesse sentido com os professores, né? Que já faz formações nesse sentido é a URGS, mas em geral os professores não têm realmente formação, nem para... porque existe todo um debate, né, sobre a modalidade EAD, né? Não é simplesmente abrir o Moodle, não é simplesmente fazer um vídeo de uma videoaula, né, e postar, né? Tem muita coisa para pensar nessa metodologia de ensino e que nesse momento não está sendo considerada, né? A gente tem a pergunta do Balim também, que ele pergunta assim: Alana, como tu acha que vai ser encarada a universidade após as pandemias? Tu acha que vai ter uma maior valorização da ciência após esse período? Olha, essa é uma boa pergunta, na verdade.
É o que a gente espera, e eu acho que em vários setores, de alguma forma, tem entendido a importância, né? Eu acho que em vários momentos ao longo da quarentena a gente conseguiu perceber que conseguiu furar um pouco a bolha, né? Que várias informações conseguiram chegar até outros grupos que não chegavam antes da quarentena, né? Então, isso contribui, sejam as lives e as atividades e informações que o Conselho Nacional de Saúde vem divulgando, que finalmente, né, também saiu da bolha, que está chegando, né, nos usuários do SUS, começam a perceber a importância do Sistema Único de Saúde, que é muito importante nesse momento, defender isso nesse momento. Então, eu acho que, de alguma forma, não vai ser ao acaso, não, acho que não vai ser do nada, eu acho que parte principalmente, né, de um posicionamento das entidades, né, uma articulação entre as entidades, entre todos aqueles que defendem a universidade pública, né, nesse momento, conseguir demarcar que sem a universidade, que sem o SUS, né, não seria possível combater essa pandemia. Então, cabe muito, né, de nós, estudantes, professores, técnicos administrativos, né, todo mundo se articular nesse momento para defender a universidade e fazer aparecer a importância da universidade. Nada, né, acontece do nada. Acho que essa portaria do MEC não é à toa, né, então a gente tem que pensar tudo, né, como uma questão de... Tudo é uma questão estratégica, a gente precisa estar preparado para isso e para conseguir, de fato, né, garantir que daqui para frente, se tenha outra perspectiva da universidade, a gente precisa fazer com que isso seja encarado dessa forma. Eu acho que é isso, então, Alana. Muito obrigada pela sua participação. Foi de grande importância. Você trouxe falas extremamente importantes. Muito obrigada mesmo por ter se disposto a estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Parabéns ao DCE pela iniciativa. Contem sempre comigo aí. Que precisar, tamo junto. A UEE tá junto com vocês. E acho que a gente recebeu uma última pergunta, então. Tá, do Laza. O governo já deixa visível que vai se aproveitar como já está fazendo. A pandemia para implementar ainda mais cortes, seja nos direitos, seja nas universidades. Como podemos retomar a nossa luta depois? Olha, eu acho que o principal nisso tudo é que tá visível, né? Nesse momento tá visível o que esse governo vem fazendo, né? Tipo, eu acho que vai ficar cada vez mais visível. Ele vem perdendo esse apoio, né, de vários setores que ele tinha, que hoje a gente começa a questionar se esses apoios se mantêm. E a gente tem que retomar a luta no sentido de cobrar, né, que o que não foi feito, que deveria ter sido feito, né, que não foi feito, nos prejudicou a classe trabalhadora no país, né, e que isso, de alguma forma, a gente tem que ir acumulando forças agora, desde já, né. Uma das coisas que a gente não pode negar nesse momento é que com o Bolsonaro vai ser muito mais difícil de enfrentar essa pandemia. Então, é inevitável a palavra de ordem fora Bolsonaro, fora todos aqueles que concordam com o seu projeto de sociedade para o Brasil. E com isso a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente precisa cobrar, exigir, né, que aconteça nesse país eleições, né, que garantam a gente, né, a democracia para definir quem de fato representa, né, porque ele não está dando conta nesse momento, né, de salvar a vida dos brasileiros e brasileiras. Se ele não consegue fazer isso, a gente precisa ter o direito de escolher quem consegue fazer isso, né. E a gente sabe que pode ser muito ideal isso, mas se a gente não fizer esse debate agora, a gente vai estar perdendo de novo o debate para aqueles que não vão se importar em defender o SUS também, né? O Mandetta, ele pode ser melhor agora, mas ele também não defende o SUS, ele quer privatizar o SUS. Então, a gente precisa pensar o projeto que a gente quer apresentar para a sociedade, né? O projeto que nós, estudantes, temos, né, de universidade e sociedade, a gente precisa pautar isso, né? A universidade, ela forma, né, cidadãos e cidadãs para depois se colocarem, né, no mundo. Então, a gente precisa ter um projeto. A gente precisa defender um projeto com nitidez. E esse projeto não pode ser de mediação, né? Ele tem que ser estratégico, tem que ser bem definido, bem nítido, para que a classe trabalhadora não tenha dúvidas, né?
do que representa eles, do que nos representa. Então, acho que isso é bem importante, que a partir de agora a gente já tenha isso bem definido e que a gente se coloque, né, na defesa, né, da democracia de fato, que nos garanta quem vão ser aqueles que vão nos representar daqui para frente, porque o Bolsonaro não nos representa. Não mesmo. Muito obrigada, Lana, pela sua participação de novo. Então, agora eu vou te dar um tchau e chamar o nosso próximo participante. Muito obrigada. Agora, a gente vai chamar o nosso segundo participante da nossa live, o Lucas. Deixa eu só adicionar ele aqui. Agradecer de novo a Lana, a participação dela foi extremamente necessária, as informações que ela trouxe foram ótimas. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, Lucas. Tá cortando um pouco. Boa noite a todos e todas. Oi, melhorou? Melhorou. Uhum. Ótimo. Muito obrigada, Lucas, por estar participando. Eu vou pedir para tu se apresentar, então. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer para mim estar podendo falar um pouco aqui sobre estudar assistência estudantil no meio dessa pandemia. Bom, eu sou o Lucas, sou egresso do curso de jornalismo na FSM e agora reingresso no curso de relações públicas no campus de Frederico Westphalen. Faço parte também da gestão do DCE e sou atualmente diretor de assistência estudantil da União Nacional de Estudantes, a UNE. Então, acho que vamos começar falando um pouco, Lucas, como que está sendo o auxílio que as universidades estão prestando nesse momento para os alunos que dependem da assistência estudantil? E quais são os efeitos do não cancelamento do semestre, principalmente para quem depende desse auxílio e que acabam sendo os mais prejudicados? Bom, acho que essa situação de pandemia, né, de crise sanitária, ela impõe desafios muito grandes para toda a categoria estudantil, em especial aqueles e aquelas que dependem dos programas de permanência para conseguir ter, né, a sua vida na universidade. E aí, né, uma pergunta que tu fez é como que está hoje a situação nas universidades. O primeiro que eu posso dizendo é que está muito diversa, porque o que acontece? Inclusive, logo que começou o período de quarentena, assim que os estados começaram a se articular para implementar, né, as quarentenas, a União Nacional dos Estudantes... Travou? Tá me ouvindo? Travou. Alô? Tá bem travado. Tá me ouvindo? Oi, agora voltou, eu acho. Não tô te ouvindo, Lucas. A gente tá tendo uns probleminhas por conta da internet. Vamos tentar esperar o Lucas se reconectar, que não tava dando pra escutar. Oi?
Oi, voltou? Voltou. A gente recebeu a informação da companheira Bia de que Me tá ouvindo? travando porque tá Ai, acontecendo gente, várias lives ao mesmo desculpa. tempo. Tá meio travado. Diz que o Instagram que tá com vários bugs Ah, porque tá bom. Um acontecendo beijo. várias lives ao mesmo tempo. Bom, então eu vou tentar dar sequência aí para a gente conseguir, né, fazer o Sim. debate. Assim que começou o período de quarentena, né, enfim, a partir dos estados, né, que foram decretando as suas quarentenas, a União Nacional dos Estudantes, através da sua direção estudantil, emitiu uma nota com seus posicionamentos e suas reivindicações nesse período de pandemia, no que diz respeito à permanência dos estudantes na universidade. Essa nota continha várias questões, né, como o próprio debate do ensino à distância, né, que já foi discutido aqui junto com a Alana, e também as questões, né, que dizem respeito à permanência dos estudantes nesse momento. E aí a gente tem que levar em conta, né, que assim como as estatísticas por trás, né, das mortes, dos casos de coronavírus não são só estatísticas, porque não são só números, mas sim são pessoas com realidades vividas, com contextos sociais, a categoria estudantil é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala, a UFSM tem 20 mil alunos na graduação, a gente tem que entender que esses 20 mil alunos, eles não são só números, né? Eles são moradores da casa do estudante, moradores de realidades... Tá travando novamente? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom, vamos ver se continua. São moradores... Enfim, Oi. Só lembrando, gente, que a gente tá gravando essa live na casa do estudante e a internet é bem precária, então se tiver ocorrendo algum problema, desculpa de novo. Eu vou tentar adicionar o Lucas de novo. Tem que esperar ele entrar novamente. Infelizmente, essas coisas acontecem. A internet da CEL é extremamente precarizada. Nós estamos recebendo pouco auxílio nesse momento. O nosso RU foi cortado, nós não estamos tendo RU. As distribuições estão cortadas. O auxílio que nós recebemos foi para os estudantes que tiveram a oportunidade de ir para suas casas estar recebendo o valor da passagem e para quem ficou R$ 250 para comprar alimentos para o mês todo. Então fica bem complicado de estar se mantendo aqui. Acho que o Lucas vai entrar novamente. Eu espero compreensão de todos. Infelizmente, essas coisas acontecem. Oi, gente. A minha internet está muito ruim. Ai, Mas vou tentar seguir. Eu sugiro que, caso não dê certo, a gente talvez encerre e daí eu posso... Acho que a Manu pode dar sequência na discussão e eu posso depois gravar um IGTV, alguma coisinha, falando um pouco. Mas, sim. enfim, eu vi que tu estava trazendo um pouco, né, de como que está a situação na FSM. O que acontece, né? A gente fez essa nota com reivindicações, não teve um retorno do governo federal no sentido de existir uma política uniforme nacional de assistência estudantil emergencial nesse momento para as universidades. Então, o que está acontecendo é que, no geral, de ensino está ficando a cargo das próprias universidades. Tá me escutando? Sim. Tá. Tá ficando a cargo das próprias instituições. Não tá saindo áudio, Lucas. Então, gente, infelizmente, eu acho que não vai dar certo. A gente está conseguindo ver como tá problemática a questão da internet para esses alunos, que a
gente não está conseguindo nem fazer uma live de 15 minutos, cada um dando a fala, que dirá estar se mantendo um semestre inteiro, estudando à distância, né? Sem contar todas as pessoas que não têm acesso à internet, que não têm computador, que não têm como estar nesse momento participando dessas aulas à distância. Eu vou tentar falar um pouco como está a situação aqui na UFSM, e depois a gente vai estar disponibilizando um IGTV com o Lucas, como ele mesmo disse, que infelizmente não conseguiu participar porque o acesso à internet dele está bem precário. Bom, como eu estava falando antes, a UFSM, ela não cancelou o semestre. Nós estamos utilizando um tipo de ensino chamado rede, que é um ensino de educação em casa, educação à distância, mas não é o EAD normal. É uma nova forma de ensino que eles acharam que para estar realizando esse processo. Só que o que acontece? Nós que somos moradores da Casa do Estudante, eu faço parte da coordenação da Casa do Estudante, e o auxílio que estamos recebendo da PRAE hoje, ele está sendo muito precário, porque nós não estamos tendo como nos alimentar adequadamente, porque R$ 250 para passar o mês todo se alimentando, tendo que estar comprando produtos de higiene cada vez mais por conta dessa questão sanitária, tendo que estar realizando comida todos os dias em casa, numa cozinha que não adequa a quantidade de moradores que a gente tem aqui. É muito precário ainda estarem cobrando que a gente esteja realizando essas atividades domiciliares e esteja finalizando o semestre dessa forma. A casa do estudante, ela não tem uma internet adequada, nós não temos... A maioria dos estudantes não tem computadores, nós temos uma biblioteca aqui na CEUM, com 3 computadores funcionando, e vários dos alunos, eles estão com a saúde mental extremamente prejudicada. Essa foi uma pergunta do Balim, que eu já vou aproveitar e meio que responder, né? Que ele perguntou assim: como fica a saúde mental dos estudantes em frente a essa pandemia e quais os auxílios que a universidade está disponibilizando? Bom, a saúde mental com certeza está extremamente abalada, não só quem mora na casa do estudante, mas principalmente nós que estamos dependendo desse auxílio do governo, dos R$ 600, que ainda não saiu para a maioria da população, nós que estamos com a total incerteza de como vamos nos manter no próximo período, tendo que se preocupar com os nossos pais, com as nossas famílias, tendo que se preocupar com tudo que está acontecendo, porque nós somos a camada mais afetada da sociedade, né? Nós somos as pessoas que não têm o auxílio do governo, que não têm como estar se mantendo em casa e trabalhando em casa. A gente é filho de empregada doméstica, filho de trabalhador rural, filho de pessoas que necessitam desses auxílios do governo, e a gente tem que se preocupar com isso, além de estar se preocupando com como a gente vai estar exercendo essas atividades. Por exemplo, eu tive aulas à distância em que eu não conseguia participar, porque a internet da casa do estudante não permitia, e essas aulas estão valendo nota, algumas estão valendo presença, diversos estudantes não estão conseguindo participar, e os auxílios que a PRAE está dando sobre isso, sobre saúde mental, eles estão mantendo um programa de comunicação. E é isso. Eu faço acompanhamento psiquiátrico no CAED e estava com bastante problema, porque eles não estavam encaminhando a gente, as pessoas que precisavam de medicação não estavam recebendo suas medicações, então teve pessoas que não estão recebendo, que fazem tratamento há 1 ano, 2, e que não estão tendo acesso a esses apoios psicológicos. Depois de várias semanas indo lá e mandando e-mail, eu consegui uma resposta indo atrás especificamente do psiquiatra em si. Mas quando eu falei com a PRAE, o apoio que eles estão dando está sendo muito raso, está sendo pouco. Eles estão alegando que alunos que pediram auxílio transporte para voltar para suas casas pediram também auxílio alimentação, mas
o auxílio transporte nem chegou, como que a pessoa não vai pedir o auxílio alimentação? Como que a pessoa vai se alimentar? Estão alegando fraudes, dizendo que os alunos estão nas suas casas e estão pedindo auxílio alimentação. Só que isso não é verdade. Diversos dos alunos que estão aqui nem receberam ainda. Temos mais de 10 casos aqui na CEUM de alunos que solicitaram o auxílio de R$ 250 para alimentação e não receberam. Então, esse momento para nós da CEL está bem complicado e acredito que para todos os alunos o mais sensato seria cancelar o semestre. Como disse a Lana, quando a gente tem uma greve, a gente cancela e depois a gente vê, a gente cria um novo calendário. É preciso que a PRAE tenha muita responsabilidade em estar lidando com os alunos nesse momento e está tomando uma atitude mais razoável de estar cancelando o semestre. Bom, gente, infelizmente o Lucas não pôde participar. O Matheus Lazarete veio com uma pergunta. E a distribuição de álcool em gel na CEL foi o suficiente? Bom, nós recebemos um lote de álcool em gel. Os alunos da farmácia, se não me engano, estavam produzindo esses álcool em gel e vieram aqui e distribuíram. Só que, infelizmente, só foi distribuído para quem estava em casa naquele momento. Não foi deixado álcool em gel para as pessoas que não puderam pegar. Várias pessoas vieram pedir para nós da coordenação se tinha sobrado álcool em gel, só que eles não disponibilizaram álcool em gel para as pessoas que não estavam e nem para depois. Foi distribuído um vidrinho de 500 ml para cada apartamento. E foi isso. Até agora, essa é o máximo de informação que a gente tem sobre. E, a princípio, os auxílios que vão ser dados vão ser os R$ 250 para nós se alimentar o mês inteiro e o auxílio transporte para a pessoa que puder voltar para casa, o que não é o caso de muitas pessoas que convivem com pessoas em situação de risco, então não querem correr o risco de prejudicar a pessoa indo para casa nesse momento. Mas eu acho que eu vou encerrar a live agora, pessoal. Muito obrigada a todos que estavam aqui comigo até agora. Infelizmente, eu não tinha preparado nada para falar, porque eu só ia mediar, então ficou meio que no improviso. Desculpa qualquer coisa, desculpa o Lucas não estar podendo participar, mas ele vai gravar um IGTV e a gente vai postar na página do DCE, então fiquem atentos. E muito obrigada a todos que estão aqui comigo até agora. E fora Bolsonaro! E boa sorte a todos nós nesse momento. Emanuele Somavila é a minha rede social. Caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada, pessoal.